Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Muito bom dia com essa palavra para abençoar nossas vidas, que é o tema do nosso programa de hoje, santificação. Quero convidar você e agradecer por ter deixado entrar aí na sua casa nessa manhã de quarta-feira e convidar você a participar conosco, mandando suas perguntas, seus comentários aqui embaixo no chat, que hoje a gente vai falar desse tema que envolve a vida com Cristo, envolve a minha vida, a sua vida e de todas as pessoas que fazem parte do reino de Deus. Quero dar bom dia para o Pedro, bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia ao pessoal de casa. Mais um dia, graças a Deus. E como a Lídia falou, o tema de hoje é santidade. E para a gente começar essa conversa e entender um pouquinho melhor a visão de vocês, é uma palavra que a gente sempre fala, né? Mas o que quer dizer santidade? Então, a nossa enquete do dia é: o que é santidade? Manda para a gente, conversa aí. Pode mandar, não precisa ter vergonha, medo de falar nada. Digita aí, fala. Se você já tiver perguntas, é sempre bom. Temos o Léo aqui hoje super preparado para responder qualquer pergunta. Então pode mandar a pergunta mais cabeluda que você tiver, manda para a gente, escreve aí no chat, porque hoje é dia da gente ter esse esclarecimento, conversar um pouquinho sobre esse tema. É verdade. Antes um pouquinho de apresentar nosso convidado de hoje, que já foi dado um spoiler, eu quero falar desse presentaço aqui que está na minha mão e pode ser seu até sexta-feira. Gente, tá fácil de ganhar, dei a dica, tá? Então manda um videozinho falando o que a IPP-TV significa para você, o que tem mudado na sua vida. É rapidinho, assim como você faz lá. Eu aposto que você publica algum videozinho no Instagram ou no Facebook. Então pega esse celular, faz o vídeo mesmo e fala. O que a IPP-TV tem mudado na sua vida? A Bíblia de Genebra é a Bíblia indicada, é uma Bíblia de estudo, com muita referência, presentaço, gente. E ela pode ser sua. Então manda o vídeo, se inscreve no canal, que sexta-feira a gente está fazendo o sorteio dela. Agora, para falar sobre santidade, ontem o Pedro até falou que queria ver ele chorar aqui no programa, porque quem conhece o Léo sabe que quando ele se emociona e fala profundamente de Deus, não tem como. Eu duvido que é só o Léo, eu tenho certeza, eu sou assim também, a Letícia, o Pedro, todo mundo. E quando ele fala muito de Deus, emociona e a gente emociona junto. E então, vamos dar bom dia para o nosso convidado de hoje, Léo Campanha. Bom dia. Bom dia, Lídia. Eu ia te apresentar, mas o pessoal já está acostumado. O Léo é seminarista aqui da igreja, já está acostumado com o seu rostinho, né, Léo? Programa direto ao Eu não sei ponto. se isso é bom ou é ruim, né? Mas o pessoal tá acostumando. É bom, daqui a pouco a gente vai chorar virtualmente juntos, todo mundo, entendeu? Não sei quem que vai estar aqui hoje, se vai ser o lado mais emotivo ou o lado mais bravo, né? Não sei. O Pedro faz o lado mais bravo, eu faço o lado mais emotivo. A gente equilibra. É porque o Léo tem essa carcaça toda aí, 50 metros de altura, e mais ele, apesar de ficar com a cara séria, gente, enquanto ele fala, o Léo é uma pessoa super doce. Então, o Léo que já tá com a gente também no Direto ao Ponto, de sexta-feira, toda sexta-feira a partir das 8. Programa Tá muito super bom, legal hein? com o Pastor Às 8 da Nilson. noite, né? Às 8 da noite, é verdade. Às 20 horas. E é uma honra ter o Léo aqui, porque se deixar a gente traz ele todo dia, né, Léo? É verdade. Mas tamo aí, o que a gente sempre puder servir, né? Que bom. Estamos à disposição. Ô, Léo, quero perguntar para você falar sobre o que é santidade e falar, já abrindo assim, dando briefing da importância de falar desse tema, mas também o que é santidade? Por que é importante a gente falar de santidade? Porque ela está diretamente relacionada com a pessoa de Deus, né? Então, tem alguns aspectos da santidade que muitas vezes a gente confunde, e é natural isso. A santidade ela tem dois aspectos. Um que é a santidade posicional e o outro que é a santidade processual. Mas o que é isso? Né? Na prática, como isso se traduz? A santidade posicional é a santidade que eu tenho uma vez que eu estou em Cristo. Então o Espírito Santo agiu no meu coração, eu fui convertido ao Senhor, eu reconheço a minha vida de pecados, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo aplica a obra de Cristo na minha vida. Então, posicionalmente, em Cristo, Deus já me vê como uma pessoa santa, por conta dos méritos de Cristo. A obra de Cristo é tão perfeita que Deus olha, então, através da obra dele e me enxerga como uma pessoa santa. Certo? Então, isso é uma certeza que nós temos. A obra de Cristo não é algo que é aplicada na minha vida e removida conforme eu peco. Não, uma vez aplicada, ela está ali aplicada para sempre. Né? Se a gente fosse pensar como
colar num adesivo, é um adesivo que nunca mais é removido. E existe o aspecto, então, processual da santidade, que é esse que a gente lida no dia a dia. A santificação é o processo de me tornar santo. Né? Então, isso é a santidade na prática. E quando nós olhamos para o nosso dia a dia, com as lutas que nós temos, muitas vezes a gente pode falar assim, será que eu sou santo? Uhum. E é nessa hora que a gente tem essa consciência que eu devo ter cada vez mais gratidão pela obra de Cristo. Que o crente, mesmo no seu momento mais difícil, mesmo no seu momento de maiores erros que ele comete na vida, e nós sabemos que um crente comete erros, né? Basta a gente olhar para a nossa vida um pouco, nós vemos ali que a obra de Cristo tem essa validade, tem esse poder para cobrir ali os nossos pecados. Quando a gente pensa no processo de santificação, eu trouxe aqui até uma citação do Ryle, né, do D.C. Ryle, é um autor mais antigo, não é contemporâneo nosso, né, mas ele tem uma frase muito interessante sobre a santidade, né, e ele fala assim, ó, a santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus à medida que tomamos conhecimento da sua mente, descrita nas Escrituras. Uau. Então a santidade tem a ver com conhecer a Deus. Né? A gente tem falado isso já em alguns programas. Tem a ver com conhecer a Deus e eu conheço Deus através da Escritura. Aí ele vai continuar. É o hábito de concordar com os juízos de Deus, abominando aquilo que ele abomina, amando aquilo que ele ama e medindo tudo quanto há neste mundo pelo padrão de sua palavra. Nossa. Ou seja, se a gente fosse falar o que é a santidade perfeita, é pensar como Deus pensa. Nós sabemos que nessa vida nós não teremos essa santidade, né? Nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, essa imagem estará plenamente conformada ou no dia que Cristo vier para fazer o juízo final, ou quando nós partirmos para a glória, né? Então, durante esse processo, é essa forma de viver que está sendo conformada em mim. Então, conhecer mais a Deus, à medida que eu conheço, isso transforma o meu ser, a forma como eu penso, a forma como eu ajo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu deixo de gostar, tudo isso tem a ver com santidade. Né? Então, se a gente fosse falar assim, resume uma frase, na vida diária, uma pessoa santa se esforçará para ser semelhante a Cristo. Ô, Léo, e só fazer um adendo isso, me lembrou que Jesus Cristo, ele andava cheio do Espírito Santo no deserto, e eu vi uma palestra do Teru no acampamento, que eu nunca esqueço, sempre comento, que fala que, e aí a gente aprendeu sobre isso, é igual o Espírito Santo pode fazer uma comparação, né? Recebe, depois que você recebe, você nunca mais perde, e só que você pode ir enchendo, né? Você pode ir se tornando cada dia mais cheio da presença do Espírito Santo. Isso, o que a gente tem que pensar aqui, né, nesse entendimento da ação do Espírito Santo na nossa vida, é que com Deus tudo é definitivo. Uma vez que o Espírito Santo vem habitar em nós, ele não sai. O Espírito Santo não é ioiô para vai e volta. Né? Então ele veio e fica. Né? E quando a gente pensa nessa ideia de estar cheio, nós podemos fazer aí uma correlação, pensando mais na nossa vida prática, é quando cada vez mais o Espírito Santo vai exercendo domínio no meu viver. Então, quando eu estou mais cheio, quando ele exerce mais domínio em várias áreas da minha vida, quanto mais áreas estão sendo influenciadas pelo Espírito Santo, né, através da palavra de Deus, né, do conhecimento, dos padrões divinos, eu estou mais cheio. Então, tem a ver com o domínio do Espírito Santo. Né? Quanto mais ele vai dominando e influenciando as áreas da nossa vida. Vai caminhando junto com a santidade, né? Ô, Léo, então, qual que é a necessidade da santidade na vida do crente, do cristão? Tá. Eu vou trazer aqui 2 versículos, né, para a gente refletir um pouco sobre isso. O primeiro versículo está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Está escrito assim na palavra do Senhor. Porque está escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, simples, certo? Tá claro. Aqui não precisa nem de muita interpretação de texto, né? E o segundo texto é o versículo que a gente começou o programa, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos entender que existe, primeiro, um aspecto relacional com Deus, uma ideia de filiação. Uma vez que a obra de Cristo é aplicada em nós nos tornamos justos diante de Deus, nós somos justificados, Deus nos adota. Então nós somos filhos adotivos de Deus, irmãos de Cristo, né? Isso é um privilégio
indescritível. E quando nós pensamos nisso, nós temos que pensar no ser parecido com. Normalmente o filho tenta ser parecido com o pai. Né? Quando você pega uma criança, a criança imita aquilo que o pai faz. Né? Então, tanto é que tem amigos meus que falam assim, depois que eu tive o filho, o pai teve alguns pecados, teve uns erros que comecei a deixar de fazer, porque ele imita, né? Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. Então, tem esse aspecto da filiação, e uma vez que eu sou filho, eu preciso ser igual, né? E aí eu ser de santo porque eu sou santo, é um mandamento, é uma ordem. Eu não tenho dificuldade com ordens, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de regras e tudo mais, mas tem uma ordem. Né? O apóstolo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, deixa isso muito claro. Né? Uma citação, inclusive, do Antigo Testamento. E quando a gente vê o escritor aos Hebreus, né? Nós não sabemos com toda certeza quem é, existem algumas teorias, né? Mas quando a gente olha esse texto, aí a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então existe uma correlação entre o ser cristão e o ser santo. Ou seja, se nós sabemos que a salvação é pela graça, isso não depende de nós, e uma vez que nós somos salvos pela graça, nós com certeza veremos o Senhor na eternidade, e ele está falando que sem a santificação ninguém verá o Senhor, se eu com certeza verei porque eu sou cristão, porque eu fui salvo pela graça, então com certeza a santificação tem que estar presente na minha vida. Né? Então, isso é um dos sinais da necessidade. E aí a gente pode pensar na necessidade, num sentido aqui um pouco mais extrapolado, pensando na eternidade. Então vou trazer aqui algumas citações, até de um livro que eu vou indicar depois, né, do Kevin DeYoung. Ele fala assim, não importa o que você professe, se você mostra desprezo por Cristo, entregando-se ao pecado, impenitente habitualmente, o céu não é o seu lar. E aí Spurgeon vai complementar a ideia. O Spurgeon vai falar assim, seria mais fácil um peixe viver numa árvore do que um ímpio no paraíso. Mas peraí, mas por que isso? Porque se você pudesse, a gente sabe que não pode, se a gente pudesse entrar no céu sem ter um amor pela santidade, sem ter uma busca pela santificação, o que alegria eu teria no céu se lá só existe isso? Né? Então, não é um negócio meio... A gente continua com a Bíblia aqui e usando a lógica. Não tem como eu ir para um lugar onde a santidade é aquilo que vai ser vivido e imaginar que eu vou viver uma vida sem santidade aqui e lá na eternidade eu vou começar a gostar disso. Não, você tem que começar a gostar agora, porque será preciso começar a viver parte da experiência da eternidade aqui. É o que a gente estava falando antes, né? É o já e o ainda não. E eu já vivo algumas coisas, ainda não de forma completa, né? Mas eu já vivo, eu já experimento a santidade, eu já experimento parte do caráter de Cristo nessa vida. E isso tem que encher o nosso coração de vontade de viver assim. Eu não consigo, muitas vezes, entender pessoas que não têm vontade. Veja, eu tenho, naturalmente, quem me conhece sabe das minhas muitas dificuldades. Eu brinco com a minha esposa, tem um doc lá, que ela vai escrevendo os meus defeitos, já está estourando a memória do computador. Né? Assim, você quer saber todos os meus defeitos? Conversa com a minha esposa. Mas eu tento mudar, eu busco essa mudança. É uma luta contínua. Né? E por isso a necessidade, porque Deus manda, porque existe um aspecto que na eternidade só existirá isso. Né? Só? Só no sentido, né, de, não de pouco, sim, né? Sim, mas de... E tem a outra palavra de Jesus Cristo em João 14, 21, que ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a santidade tem a ver com guardar os mandamentos, né? Quando eu guardo os mandamentos eu demonstro o meu amor por Deus. Então, sabe, com um versículo já seria suficiente para a gente acabar com essa discussão. Mas a Bíblia não, ela vai dando vários exemplos. Pela repetição a gente vê que é algo fundamental na vida do cristão, a santidade. Né? Porque senão você vai destoar, né? Você tem um Deus santo e você vive de uma maneira ímpia. Qual que é o sentido? Qual que é a lógica? Qual que é o sentido disso? Quando uma pessoa olha para essa vida e fala assim, é sério que esse é o cristão? Né? Então, tem esses pontos aqui que apontam para essa necessidade, né? Ô, Léo, e pegando esse gancho desse olhar para a vida do cristão e não enxergar muitas vezes a santidade, isso acontece muito, a gente vê
essa banalização, né? Eu queria te perguntar por que acontece a banalização da santidade na vida do cristão, do crente? Tá, essa é uma pergunta boa e uma pergunta ao mesmo tempo complexa de responder Sim, de uma forma exaustiva. Eu cada posso caso dar, é um eu caso. posso dar assim, alguns pontos, Uhum, mas eu não vou esgotar aqui a possibilidade do porquê esse assunto é tão banalizado no nosso tempo, né? Uhum. Eu acho que uma das coisas que levam as pessoas a viverem dessa forma, né, de não ligarem para a santidade, está relacionado com a má compreensão do que é a uhum. graça de Deus. Ou o fato de não ter vivido ainda uma experiência. Mas aí não Aí, vai. aí, ela, aí, Tá, ela, ela não é cristã, mas tá, assim, é pensando na pessoa que verdade. foi convertida por Deus, a má compreensão do que é a graça, do que é a salvação pela graça, pode levar a pessoa para uma vida de prática constante, né, prática deliberada de pecado. Mas por que isso? Porque a pessoa fala assim, olha, se é pela graça eu não preciso fazer nada, então eu vou viver do jeito que eu vivia e Deus é obrigado a me perdoar porque é pela graça. Tem uma pergunta aí depois, mas não quero cortar teu Tá. raciocínio. E aí, excelente. É, é, quando eu entendo, né, a salvação pela graça, a gente precisa, né, sempre destacar isso. Existe a soberania de Deus e existe a responsabilidade humana. As escrituras mostram, né, e é por isso que é importante a gente falar sempre em termos bíblicos, as escrituras mostram para a gente que aquele que foi salvo naturalmente apresentará alguns frutos na sua vida. Aquele que foi salvo naturalmente apresentará indícios de santidade. Né? O meio-irmão de Jesus, né, Tiago, na sua carta, ele vai falar que a fé sem obras é morta. Né? Então, existe uma prática que está relacionada com o fato de você ter fé, que está relacionado com o fato de você ter sido salvo. Então, a má compreensão da graça pode me levar a uma vida de pecado deliberado. Mas quando eu entendo corretamente, eu volto para a ideia da vida de santidade. Um outro aspecto que pode estar relacionado aí com essa ausência de preocupação com a santidade é o tempo que nós vivemos. O pastor Arival sempre fala, o homem é fruto do seu tempo. O tempo, ele exerce uma influência nas pessoas. Então, o espírito do tempo, a mentalidade da época, né? Por conta da queda, o pecado exerce uma influência em nós. Né? Quando a gente fala em depravação total, né? A ideia de todas as áreas da nossa vida, não em profundidade, né? Mas a ideia de abrangência, elas foram afetadas pelo pecado. E isso inclui a minha forma de pensar, a minha estrutura de pensamento. E quando isso é afetado pelo pecado, eu começo a me tornar influenciável não apenas por coisas boas. Eu começo a me tornar influenciado por coisas más. E aí entra o espírito da época. Que o espírito da época exerce, né, uma influência. Hoje a gente pode ver uma influência muito grande na vida da igreja. De uma certa forma, ela tem que exercer uma influência porque a igreja precisa responder aos problemas da sua época. Por quê? Porque somos nós os possuidores da verdade. Somos nós que possuímos a verdade que liberta. Então nós somos os únicos que temos condições de trazer a verdade para um tempo tão necessitado dela. Então esse é o primeiro ponto. Então nesse sentido ela influencia porque eu preciso responder. Vai ser a forma como Deus vai usar inclusive para comunicar as boas novas. E existe um outro aspecto, que daí já é o mais pecaminoso, que existe um contraste muito grande do tempo que nós vivemos com a moralidade bíblica. Então quando você olha para o nosso tempo, Verdade. é tudo muito permissivo. Nossa. Tudo é permitido. Até né? demais, o certo é tido como errado hoje de uma maneira absurdíssima. Tá escandalizado, gente. Lá no banco a gente brincava que o rabo tá banando o cachorro. Pois é. A banana tá comendo o macaco, tá tudo o contrário. Exatamente. Então quando a gente olha para esses fatos, a gente vê uma permissividade tão grande na sociedade, e quando você fala em se levantar e se posicionar e manter sua posição por valores, você é tido como radical, como louco, né? Então, o tempo acaba influenciando, infelizmente, né, de uma perspectiva aqui humana, infelizmente ele acaba influenciando a vida da igreja. E quando você olha essa permissividade, você começa a olhar comportamentos semelhantes dentro da igreja que acontece lá fora.
e de uma quantidade muito maior do que a gente gostaria e com certeza que Deus não deseja, né? E um terceiro aspecto que eu queria, para a gente acabar aqui essa questão, né? Um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar está relacionado com nós temos ouvido pouco sobre santidade. Né? Pensa de forma geral na igreja brasileira, aqui não estou falando da igreja de Pinheiros, estou falando de uma igreja brasileira como geral. Quais são os pregadores que têm tido destaque nos nossos dias? Rapaz, tem surgido aí Vitor Azevedo, David Leonardo. Você vai ouvindo esses caras, não tem mensagem sobre santidade, tem mensagem de autoajuda. Tem mensagem de que Deus não está no controle e coisas do tipo. E não, a gente precisa ouvir que nós temos vivido uma vida que não agrada a Deus. Nós precisamos ser lembrados, como ovelhas que somos, de que nós precisamos ser parecidos com o nosso Pai. Então, a falta de pregação, porque muitas pessoas encaram a santidade como uma questão de legalismo, farisaísmo. Não, você é muito legalista. Olha, me parece, quando eu leio a Escritura, que Jesus é, então, nesses termos que você está me falando. Nós precisamos resgatar isso. Então, isso também está relacionado com o tanto que nós ouvimos desse assunto. Verdade. E Muito bom. Eu sei que o Pedro tá louco para falar, eu também tô. Vai, para o ímpar, Pedro. Não, pode falar, depois eu pergunto. Não, porque o pessoal tá participando demais no chat, eu acho muito Ai, legal. muito bom. E é bom a gente falar, ó, Pedro, tudo mandando bom dia, a Maria mandando bom dia, graça e paz. A Ilza, bom dia para todos que estão mandando bom dia. Bom dia. A Wanda falou, bênção esse irmão, Deus abençoe o Léo. A Maria Rosinete falou que tem aprendido muito, é um conhecimento muito grande. A Cris agradeceu a programação. A Wanda falou que, inclusive, o livro do Dr. Lloyd Jones, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, é maravilhoso, ela gosta desse livro. A Joyce falou que a própria presença do Espírito Santo nos leva à santificação. E sem a presença do Espírito Santo não existe desejo de santificação. A Wanda falou, verdade, Léo, falta muito mais exortação sobre santidade e santificação. Léo, agora uma dúvida que eu tenho para a gente continuar essa conversa, entendendo essa questão das práticas e do pecado, no dia a dia, até, acho que vai remeter um pouco ao livro que você vai indicar, quais são essas brechas, quais são essas falhas no nosso dia a dia, na nossa santidade, no nosso processo de santificação? Tá. Eu creio que enquanto nós estivermos nesse mundo caído, né, sem a restauração completa, nós sofreremos a influência do pecado. Isso eu quero dizer que, dentro de uma perspectiva assim, humana, infelizmente, a gente vai pecar até o fim da nossa vida. Sim. A diferença é que a gente pode pecar mais ou menos. Né? E por que então que a gente muitas vezes tem pecado numa intensidade maior do que a gente gostaria? Eu creio que nós falhamos quando nós deixamos de olhar para o mundo com a lente das Escrituras. Quando eu começo a interpretar a realidade com algo que não sejam as Escrituras. Então, a partir do momento que eu tenho a palavra de Deus como verdade, e ela é a verdade, quando eu tomo ela para a minha vida, ela é suficiente para aquilo que eu preciso. Então, a partir dela, eu preciso ver como eu tenho que viver. Eu não vivo da maneira como eu quero e vou buscar depois na Bíblia uma forma de encaixar isso. Não, a Bíblia me fala como viver. A Confissão de Fé de Westminster fala que na Bíblia nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida contente, né? E aqui tem a ver com aquela vida abundante que Jesus nos promete, está relacionado com isso, né? Viver uma vida de santidade, né? Então, quando eu perco de perspectiva as Escrituras, eu falho miseravelmente na minha santidade. Porque todas as minhas tentativas falharão. Uma outra coisa que pode nos levar aí a uma vida de pecado maior do que a gente gostaria é a gente imaginar que somente grandes eventos mostrarão que nós somos crentes, ou mostrarão a nossa santidade. Então, são somente grandes acontecimentos emblemáticos, onde a nossa fé será testada, provada, que a gente vai olhar para isso. Só que esses grandes eventos, ele acontece quantas vezes na nossa vida? Poucas vezes no ano. Então, quando eu começo
a perder de perspectiva o diário, o dia a dia, aquilo que é pequeno, né? Porque quando que minha santidade vai ser demonstrada? Quando a gente estiver tomando café aqui depois do programa, com uma piada que eu faço, né? Pode ser uma piada boa ou pode ser uma piada suja, né? Nos tipos de assunto que nós levantamos, nós podemos bem dizer pessoas ou mal dizer pessoas, no sentido de falar, mas de fofocar. Então, em coisas pequenas, você vai demonstrando o tanto do caráter de Cristo que já foi conformado em você. Então, a gente tem que deixar de pensar somente em grandes eventos que acontecem e que é importante que nós tenhamos ali a demonstração da santidade, mas também é importante que a gente demonstre isso no dia a dia, nos diversos pequenos acontecimentos, né? E aí, eu gosto de pensar, dentro da nossa realidade, ali do seminário, né, a questão de livros, né? Isso é um pecado recorrente. As pessoas pegam PDFs não autorizados de livros. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas será que essa é a solução? Né? Se Deus te vocacionou para ser pastor, e na sua preparação demanda determinado tipo de leitura, será que Deus não vai prover de alguma forma para você? E a alternativa que você está encontrando é o pecado? Aí a gente pode ir para outras coisas, por exemplo, compartilhar aquela plataforma de streaming que você gosta de ver série. Tem lá quantos acessos? Ali é para você. Aí muitas vezes você compartilha com pessoa que não é sua família, que não está permitido no contrato. A gente não tem costume de ler o que eu posso ou não posso fazer quando eu adquiro determinado tipo de serviço. Então, assim, coisas simples que a gente vai esquecendo. Então, hoje eu tive uma luta muito séria hoje de manhã. Eu acordei, eu perdi a hora e hoje é meu rodízio. Aí eu tinha alternativa, eu venho pelo rodízio do jeito que eu sei que eu não vou levar multa, ou eu pego um Uber e gasto um dinheiro que eu não queria gastar. Aí eu falo, eu vou falar do que mesmo? Santidade. Aí você fica naquele embate, vim de Uber. Porque nós precisamos tomar decisões simples no nosso dia a dia, que pode parecer loucura para quem olha de fora, mas eu sei que eu não estou desobedecendo uma lei, de uma autoridade que Deus impôs na minha vida. E às vezes ele usa até esse acontecimento para usar para você falar para o cara do Uber. Então a gente não tem que andar nos caminhos do Senhor, porque a gente não sabe o que ele está fazendo com Exato, isso. né? E mesmo que as consequências sejam ruins aos nossos olhos, né? Mesmo que as consequências sejam consequências não desejadas, né? Então eu creio que no nosso dia a dia a gente acaba falhando por isso, assim, desatenção e deixar a Bíblia de lado, né? A perspectiva bíblica de lado. Deixar a Bíblia de lado, exatamente. E vigiar, orar a todo momento, a palavra alerta muito a gente para estarmos atentos, estarmos vigilantes, que o diabo anda ao redor, né? Então... A gente estava tendo uma devocional com o pastor Arival agora, e ele leu lá sobre a oração no Getsemane, a oração de Jesus Cristo no Getsemane. E aí, lá, Jesus fala para os discípulos, orem para que vocês não entrem em tentação. Então, veja, a vida de oração também está relacionada com a vida de santidade. Então, a gente tem que pedir a Deus para que a gente tenha forças para vencer a tentação, para que a gente não entre em tentação. Então, foi muito bom esse gancho que você puxou aí, né? Uma devoção que a gente acabou de ter. E o interessante é que, para que vocês não entrem em tentação, Spurgeon tem uma pregação sobre as orações da Bíblia, que ele fala que Jesus ele orava antes, orou antes de Pedro cair, orou antes de ir para a cruz, orou antes de escolher os discípulos. Então, assim, ore antes, esteja preparado e vigilante, né? Agora... Eu queria só, aproveitando... Pedro, não quer deixar eu perguntar hoje, tudo bem, eu vou esperar. Para aproveitar, porque a gente falou muito também sobre essa vida, essa caminhada na santidade, de mesmo nos pequenos atos, tentar seguir o que a gente acredita, de ser santo, como você falou, que Deus quer para nós. E quem? Aí já é uma pergunta minha. O cara caiu, então, se você hoje tivesse vindo do rodízio, ou então aconteceu alguma coisa muito pior, porque esses são pecados que nós categorizamos até às vezes como, não, mas tudo bem e tal. E às vezes não traz um peso tão grande na nossa vida. Mas o cara que está buscando a Deus, ele tá lá no processo de santificação dele, e ele cai num pecado assim que escandaliza todo mundo. Como é que é esse processo de santificação para ele? Porque tem muita gente que, não, eu estava indo tão bem, nossa, como se já tivesse, assim, numa corrida acelerada. Uma corrida acelerada, assim, nossa, eu estava, agora eu vou voltar lá do começo, como é que eu faço? Não, então nem vou
também vou parar de tentar buscar santificação porque eu não consigo. Certo. A santificação ela é uma caminhada. Então, é natural que a gente venha a tropeçar, a gente já falou isso, mas eu não volto para o estágio inicial, eu vou dali para frente. Isso é uma primeira coisa. É importante que a gente sinta esse peso do pecado, né? Por mais que as consequências dos pecados sejam diferentes, então assim, quebrar uma regra do rodízio ou adulterar são consequências completamente diferentes, ambos, e é isso que é importante para a gente não falhar no dia a dia, é a gente entender que ambos os pecados ofendem a santidade de Deus. A santidade de Deus ela é perfeita, ela não pode se contaminar com nenhuma poeirinha de sujeira que seja. Então, quando a gente precisa entender isso, então, seja o pecado, entre aspas, grande ou pequeno, aí a gente poderia falar sobre a definição da confissão de fé, mas eles ofendem a santidade de Deus. Agora, como que eu dou uma palavra de esperança? Você antecipou o que eu falaria no final. Mas a gente tem que lembrar de um texto que é muito importante, Romanos 8, vai falar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É importante que a gente tenha o peso, sinta o peso do pecado, do erro, mas ao mesmo tempo é importante lembrar que a obra de Cristo é perfeita e que não existe pecado que me separará de Cristo. Não tem pecado que seja grande o suficiente para separar a obra que Cristo fez por mim. Então eu tenho que trazer à memória a palavra de Deus, eu tenho que me arrepender, eu tenho que estar ciente de que durante toda a minha jornada de santificação eu vou tropeçar. Porque isso também serve como um alerta para me humilhar de que sozinho eu não sou capaz. Verdade. Sozinho eu não dou conta. Eu dependo de Deus. Eu preciso da ação do Espírito. Eu preciso, a gente vai falar um pouco sobre isso com mais detalhes, entender isso. Então, se nenhuma condenação há, a gente falou que posicionalmente nós já somos santos diante de Deus, é dessa verdade que nós temos que nos apropriar, em cima de uma verdade dessa promessa, Deus está afirmando isso aqui, dessa certeza, nós temos que orar, e retomar o esforço da jornada, e voltar a correr de novo. Ô, Léo, e agora, então, voltando um pouco do assunto de banalizar, assim, mas pegando esse gancho de banalizar a santidade, e você falou uma coisa interessante, é o Espírito Santo que convence, é prestar atenção, entender as Escrituras, essa palavra me chamou a atenção, entender o que Deus está falando na Bíblia para que a gente possa, então, desejar viver a santificação. Agora, esse desejar, esse entender e querer, é Deus que dá, né? E aí, vai rapidinho, tem outra coisa também que me chama muito a atenção. Se é Deus que dá, qual a minha participação nisso? Aí eu tenho uma pergunta minha, pessoal, em relação a isso. Deus dá de acordo com o coração ou não? E qual a relação de dar com o coração e ver com santidade? Se tem alguma ligação aí? Se a gente for pensar em Deus dar de acordo com o coração, a gente coloca mérito é. no ser humano. Tá. E assim, Boa, hein? Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Versículo lá, efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Tá ótimo. Mas o importante uma vez que o Espírito habita em mim, e aí é tudo verdade bíblica, naturalmente eu começo a desejar as coisas. Naturalmente eu começo a desejar querer seguir a Deus e os seus mandamentos. Quando a gente pensa aqui, qual é a minha responsabilidade na santificação, se é que ela existe, tinha um professor meu, Pois é, que Heber interessante, Carlos né, de gente? Campos, o Heber Pai, não Heber Júnior, o Heber Pai. Ele falava assim, a santificação ela é 100% responsabilidade de Deus e 100% responsabilidade humana. Sim. É igual a questão das duas naturezas de Jesus, 100% homem, 100% Deus. É igual a soberania divina e a responsabilidade humana. Deus é totalmente responsável e nós somos totalmente responsáveis. Isso significa o quê? Que é natural que nós dependamos da ação do Espírito para que a gente deseje e faça as coisas, mas não fique imaginando que você vai sentir uma força como se você fosse uma marionete que vai conduzir o teu braço a pegar a Bíblia, a abrir a Bíblia. Sim. Isso vai do teu esforço. Então, quando a gente mistura muito isso, eu converso muito com a minha esposa desse assunto, soberania de Deus e responsabilidade humana. Cara, não preocupa com aquilo que é soberania de Deus, porque Ele vai fazer. Faz o que
é teu. É teu abrir a Bíblia e orar, e ler e depois orar. E o legal teu, é que é indo para a Bíblia, né, Léo? não tem Não como tem fugir, outro, não tem como né? despertar vontade sem ir para a Bíblia, né? É tua responsabilidade definir a prioridade de Deus, Deus como prioridade na tua agenda, e você separar um tempo para ler as Escrituras, para orar. É tua responsabilidade no dia a dia lutar contra essas dificuldades, né? Porque as pessoas acham que a santificação vai acontecer de uma maneira mágica, Ou por um poder vai descer, não é? né? Calma, não é? Isso é igual o cara que está fora de forma e acha que se matricular na academia vai ficar marombado. Uhum. Se você não for, se você não andar na esteira, se você não puxar peso, se você não fizer uma dieta adequada, não vai, né? Então, nós precisamos nos esforçar intencionalmente em direção à santificação. Então, você precisa lá pôr os pesos no supino e fazer. Paciência, persistência, né? Tem que ter dedicação, tem que ter disciplina. Falhou um dia, não desiste, volta no outro, é normal. A gente erra. Mas o que eu acho muito interessante é que as pessoas pegam aqui, vamos pegar a vida profissional. A gente quer, naturalmente, ter uma condição socioeconômica razoável, né? Ninguém deseja, naturalmente, querer passar fome. Então, o que a gente faz para isso? A gente estuda. Você busca uma graduação, normalmente, né? Tem pessoas que sim, outras não conseguem. E quando você está no seu trabalho, você dá o seu melhor no seu trabalho. Eu cheguei a uma época da minha carreira que eu via que eu precisava de uma pós-graduação para avançar nessa etapa. Você trabalhava em banco, né? Só para quem não conhece, ela trabalhava em banco. Trabalhei num banco. E assim, eu acho que só com a pós-graduação que eu vou dar o passo seguinte, porque eu acho que tem algumas capacitações. E eu me dedicava, trabalhava 8 horas, depois ou mais, depois ia para aula, depois tinha trabalho, tinha não sei o quê. Agora, quando você fala da vida espiritual, a pessoa não se dedica dessa forma. Então nós temos uma intensidade, eu não estou falando em gastar ao mesmo tempo, porque não é disso que a Bíblia fala, mas quando eu falo em intensidade, intencionalidade, nesse exercício espiritual, na busca da santidade, no conhecimento de Deus, na vida de oração, no esforço na prática, o esforço é diferente. Então normalmente as pessoas se esforçam muito mais para atender um desejo de um chefe do que o que Deus pede. Né? Isso é triste. Isso se você for parar para analisar, seria digno de chorar. Né? Uhum. Mas a gente vive um tempo em que as pessoas não têm se atentado a isso. Então, 100% de Deus, 100% minha responsabilidade. Isso vai demandar de mim disciplina, intensidade, esforço, né? Perseverança, né? Que está relacionado com a disciplina. Porque se a gente se dedicasse, né? Estou falando aqui de forma geral, aqui, né? bem genericão, assim. Se a gente se dedicasse para as coisas de Deus, como a gente tem se dedicado para o nosso trabalho, para aqueles que ainda conseguem se dedicar para a família, tem gente que só se dedica para o trabalho. Se a gente fizesse isso para Deus, seria completamente diferente. Completamente diferente. E há um experimento da graça aí que é irresistível. Aí você vai mais, quer mais, né? Quando é diferente, né? E quando a gente pega... Eu acho que é o apóstolo Paulo que vai falar disso, né? Não, é Pedro. É Pedro, na primeira carta de Pedro, ele fala do pleno conhecimento de Deus. Esse pleno conhecimento que ele fala na carta, ele não é um conhecimento meramente intelectual. Ele é um conhecimento experimental. Ou seja, é uma vida com Deus. Eu conheço o que Deus revelou e ao mesmo tempo eu vivo, e aquilo que eu vivo eu vejo que é exatamente o que Deus falou. Ele vai me encher de satisfação no meu coração. Só que mesmo assim, mesmo tendo essa satisfação e tendo aumentando, vai chegar um momento que vai ter um tropeço. Sim. Né? Isso é inevitável, mas isso não faz com que a gente não possa voltar, que a gente não deva voltar. Né? Então a gente precisa ir colocando nos termos, assentando, né? Lembrando que a gente não perde salvação, né? Porque muitas vezes isso traz o desespero. Né? Eu vim de outra origem aí denominacional, né? E tinha uma época que eu ficava preocupado. Rapaz, e se eu morrer num acidente de carro e não tiver tempo de pedir perdão para Deus pelos meus pecados? A santidade de Cristo já estava aplicada na minha vida. Mas eu não tinha essa consciência. Quando eu ganhei essa consciência, que foi através do estudo das Escrituras, isso trouxe paz ao meu coração. Né? Isso trouxe ainda mais gratidão. E te liberta para ir além, né, Léo? Mais gratidão à obra de Cristo. Né? Então, isso vai fazendo com que a gente vá amadurecendo na fé e, de fato, se tornando mais santo nessa ideia do processo. Só um adendo rapidinho, Pedro, desculpa, mas olha só, uma vez um amigo meu, o primeiro pastor que eu tive, eu aprendi tanto com ele, ele falou assim, Lídia,
A velocidade e a profundidade com Deus é você que decide. Eu sei que tem a parte 100% de Deus que a gente não pode querer fazer essa parte, mas ele se referiu em relação à nossa parte, que a velocidade e a profundidade com a gente é a gente que decide. Você concorda com isso, Léo? Eu não sei se eu colocaria nesses termos, Tá. tá? Mas é essa ideia. Primeiro, a gente sabe que é o Espírito que efetua em nós tanto Sem querer querer quanto fazer a parte de realizar. Deus, eu tô falando Só que da nossa parte. dentro da nossa vida, mais uma vez, nós não somos marionetes. Uhum, Existe a soberania de Deus, não está discutindo isso, uhum. e existe a responsabilidade humana. Eu não sei como as duas se correlacionam. Nenhuma mente finita humana vai conseguir entender isso aí. Mas o fato é que dentro daquilo que eu tenho no meu dia, sou eu que tomo as decisões. Sou eu que decido E buscar se dedicar, se eu vou orar, se eu disciplina, não aquilo, vou, a aquilo forma que como você eu vou falou. agir diante de cada situação. Né? Então a gente precisa se preocupar menos. E aqui me entenda bem aqui, tá? Não estou falando para desconsiderar a soberania divina, não. Deus resolve a parte dele. Né? A soberania Muito. dele está tranquila lá. Na Ele soberania faz, dele, ele cumpre, ele é fiel. a soberania dele nunca é afetada. É. O ponto é o que eu tenho que fazer. É. Né? Tem um vídeo do John Piper lá que é muito legal, Faça a Guerra, né? Faça a Sim, guerra contra o pecado e fala assim, ó, demais. eu não aguento mais crente murmurando, eu sou assim, eu não aguento É. mais, eu peco sempre. O cara vai resistir ao pecado de verdade, lute de forma intencional, busque em Deus isso aí, Faça a guerra. ore, vigie. Né? A gente tem que parar de reclamar com os nossos pecados também e ver que isso tem origem no nosso coração. E é em Deus que a gente vai buscar, né, a ação do Espírito para ele conformando o nosso coração e removendo as nossas falhas. Né? Então, tem a nossa parcela sim, né? Mas eu não colocaria nesses termos. Mas me ajudou muito, porque eu falei, nossa, então eu vou lá, vou correr que eu tô perdendo tempo. Mas corra mesmo, corra. Corra, faça guerra, como o John Piper Faça falou, guerra. né? Léo, agora eu queria pedir para que tem muita gente nos assistindo, o pessoal está participando Muito, tá muito muito aqui legal, no chat, gente. tá Tô muito vendo legal, aqui. tá bom demais. É claro que é um assunto que se deixar a gente fica aqui Vai, o dia inteiro. sempre. É um assunto que liga com outro assunto, tal. A gente pode Exato. até pensar em outros programas, né, para falar sobre isso, mesmo a questão dos pecados, pecadinho, pecadão. Já tô jogando umas pautas aqui, uns temas para a gente já ter Tá ideia. lançando para produção, ver se a produção... E para ver se o pessoal gosta também. Mas nessa caminhada e já de processo de santificação, eu queria saber como é que o pessoal consegue entender e saber de que forma ele percebe que está progredindo na santificação e também pedir para você já dar uma mensagem para todos que nos assistem em casa e estão nos acompanhando aqui. Tá bom. Como que eu vou saber se eu estou progredindo ou não na santificação? Né? Isso, para mim, tem muito a ver com a forma como você encara a vida e como você pensa. Eu gosto de planilha, eu gosto de listar, eu gosto de organizar as coisas. Então, uma das formas que eu vejo é você assim, ó, quais são os pecados mais recorrentes que eu tenho na minha vida? Escreva esses pecados. São esses pecados que eu vou lutar. Né? Uma vez eu fiz uma dinâmica lá, falei, escreve os pecados principais aí no papel e guarda na carteira. Toda vez que for pagar uma conta, você vai olhar teu pecado ali. Né? É olhar para isso, começar a buscar em Deus intencionalmente estratégias para vencer esse pecado, porque para cada um vai funcionar de uma forma. Né? Algumas áreas da sua vida foram mais afetadas do que em mim, e ao contrário é verdade. Então Deus ele vai agindo ali de formas diferentes com cada um. Deus é um Deus muito pessoal. Né? Então, eu gosto de olhar os pecados que eu tenho, comecei o combate. Assim, quais eram as circunstâncias que eu tendia a cometer esse pecado? Então, por exemplo, um pecado que eu não preciso esconder de ninguém, né? Ira. Né? Assim, quais são os momentos que eu tendo a ficar irado? Eu tendo a ficar irado quando o semáforo abre e o camarada não anda. A mão já vai na buzina direto. A minha esposa fala, mas pra quê? A mão já foi. Entendeu? Pá, na hora. Como que eu vejo o progresso? Quando abriu o semáforo, eu pensei, eu segurei. O pecado está aqui ainda, a ira está aqui, mas ela já diminuiu a intensidade. Então houve um progresso, eu tenho que ficar contente com isso. E analisando, né? Então quais são as circunstâncias? Você vai começar a ver que tem circunstância que aquilo já não te afeta mais, mas isso também não é motivo para você não ficar atento. Então cada um pode ir olhando dessa maneira. Uma outra forma é o seguinte, eu gosto, essa é uma das mais legais, assim, que você vê muito claro. Uma pessoa que te conhece há muito tempo. Sim. Fala, cara, o que você via que eu fazia antes e como que eu tô hoje? Então, eu falo, pessoal, eu pareço bravo hoje, mas eu sou muito calmo perto do que eu era.
Concordo. Isso é graça. Isso é Quem graça. acha ruim hoje não viu lá atrás, né? Não, e você já me conheceu numa fase que eu estava muito melhor do que eu era antes de ter sido convertido por Deus. Né? Então você vai vendo isso, as respostas rápidas que eu sempre dou, atravessadas, já diminuíram. Tem uma estrada gigantesca pela frente. Mas as pessoas conhecem bem a diferença. Né? Eu tenho uma experiência legal quando eu saí do banco. Eu sempre fui um cara muito ambicioso. Né? Um pecado gigante na minha vida era o amor pelo dinheiro. E por conta disso eu brigava, trabalhava e tal. Aí um dia chegou, Deus me chamou, ficou muito claro a vocação, e eu cheguei no banco e comuniquei. Nossa. Falei, vou sair. Aí falei com alguns amigos meus e tal, e essa notícia eu tive só depois, né? E saí. Aí o pessoal foi almoçar um dia lá, a equipe, cada um estava numa área já, a equipe se reuniu. Pô, rapaz, e o Léo, velho? O Léo saiu do banco. Que loucura aquele negócio que ele foi de chamado, que ninguém era crente. Tinha um só que era crente lá. Pô, que loucura aquilo. Aí o meu amigo crente falou assim, gente, mas o Léo não estava diferente quando ele foi conversar com vocês? Eu falei assim, tava. Nossa. Eu falei assim, graça. Eu nem pensei que a forma como eu estava comunicando para eles e tudo mais. Então você vai vendo, tem a opinião, tem a percepção das pessoas sobre você e o controle que você mesmo pode fazer, né? E agora vamos encerrar, né? Que eu, como diria Tite, fala muito, né? Aqui fala muito. O que eu tenho que falar para você é o seguinte: vale a pena todo o esforço para você buscar viver uma vida de santidade. Nós temos uma missão aqui na Terra. Jesus Cristo nos salvou, né? O Espírito Santo age em nós. Nós somos chamados a sermos santos porque o nosso Pai é santo, Jesus Cristo é santo e o Espírito Santo é santo. Nós somos chamados a ser parecidos com Ele. E é nessa missão que Ele nos dá, de sermos testemunhas de Cristo, que essa santidade tem que ser evidenciada. Então vale a pena cada esforço que você faz, vale a pena buscar uma vida de intimidade com Deus, vale a pena conhecer as Escrituras, você está conhecendo a mente do próprio Deus, se a gente puder colocar nesses termos. Vale a pena você ter uma vida de oração, vale a pena você meditar na palavra, vale a pena você ver o Espírito Santo trabalhando na sua vida e mudando as suas ações. Isso vale a pena. Você vai parecer louco? Vai, mas vale a pena. São as coisas loucas do mundo que Deus escolheu. Isso vale. A mensagem da cruz é loucura para o mundo. Vale a pena você ser diferente. Diferente do mundo e parecido com Cristo. E se você caiu, nunca se esqueça, Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se apegue a essa verdade, se coloque diante de Deus, converse com Ele, clame a Ele para que Ele te restaure, para que Ele te erga da onde você está e para que você possa viver uma vida de santidade. Que bênção poder ouvir uma mensagem dessa nessa manhã. Eu creio que você, ouvi pelos comentários também, está muito feliz de poder acompanhar esse tema que é santidade, santificação. E agora a nossa dica do livro de hoje, ela vai ser diferente porque eu vou pedir para o Léo indicar 2 livros para a gente sobre santificação, sobre santidade. Léo, por favor. Então vamos lá. É um assunto que a gente teria aqui uma enormidade de livros para indicar, né? Até a própria citação do Ryle que eu fiz, então tem lá o livro A Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, é um livro. Mas os 2 livros que eu queria indicar, que são de leitura mais fácil e mais prático, é um do Kevin DeYoung, Brecha na Santidade. Né? Esse é um livro muito interessante. O Kevin DeYoung é um autor que eu gosto, porque ele é muito prático. Então ele fala assim, o que é santidade, o que não é santidade. Porque muitas vezes a gente acha coisas com aparência de santidade que ele fala, isso não tem nada a ver. Isso é tradição nossa que não é santidade. E tem coisas que a gente acha que não é, ele fala, isso é. Né? Então o Brecha na Santidade é muito legal. E um outro livro que é Como a Santidade Acontece. Como a santificação acontece, me corrija aí. Como acontece a santificação? Como acontece a santificação do David Powlison. Então o David Powlison, a grande tese dele é de que Deus age de uma maneira individual em cada um. Olha que lindo. Né, na forma da remoção dos pecados e nessa caminhada de santificação. Então é um livro prático para quem está buscando a santidade. Né? Então acho que essas 2 indicações aí são muito, muito válidas. Tem os 2 disponíveis em Kindle, tem os 2 disponíveis na versão física, digital e física legalizada. Os 2 têm aí com um preço acessível, né? Isso é importante também.
Que demais. Então, como acontece a santificação do David Paulison e Brecha em Nossa Santidade com Kevin DeYoung, né? Isso mesmo. Léo, muito obrigado. E agora vamos para 2 notícias interessantes. Você já ouviu falar do FIES? O FIES é um financiamento estudantil e abriu ontem as inscrições para a seleção do 2º semestre de 2020 do FIES. Depois de adiar as inscrições por uma semana, o Ministério da Educação abriu ontem esse processo para selecionar 30.000 vagas de financiamento para instituições privadas. Então, se liga, as inscrições elas podem ser feitas na página do site fies.mec.gov.br, clicando lá em Minha Inscrição. Lembrando que o prazo vai até sexta-feira, agora às 23h59, até sexta, agora dia 31 de julho. E o resultado sai no dia 4 de agosto. Então, se você quiser financiar a sua faculdade, se inscreve lá. E na semana passada nós falamos sobre o cometa Neowise, que poderia ser visto a olho nu daqui do Brasil. Pois é, e o Wellington Penilha é o nome do morador de Indaiatuba, interior de São Paulo, que registrou nesse final de semana essas imagens e a gente quer dividir com você. Está aparecendo aí na sua tela. O cometa ele foi descoberto pela NASA em março e agora ele pode ser observado no hemisfério sul até o dia 30 de julho. E se você está curioso para ver o cometa, fique atento no céu entre o finalzinho da tarde e o início da noite, à direita de onde o sol se põe. Tem que saber os pontos cardeais aí, mas é necessário que o céu também esteja limpo e, de preferência, procurar um lugar longe de prédios, né? O Wellington, que fez essas fotos, ele teve que ir a um lugar afastado da cidade para poder captar as imagens. E, segundo a NASA, o cometa só voltará a ser visível na Terra daqui a 6.700 anos. Ele é um dos poucos cometas neste século que podem ser vistos a olho nu. Então, vale a pena ficar de olho para ver esse fenômeno, né? E nós sabemos também que mais vários outros registros foram feitos em cidades do interior de São Paulo nesse mesmo final de semana, mais especificamente no dia 23, que foi quando o cometa ele passou no ponto mais próximo da Terra. Olha que legal. Já pensou estar com uma câmera nessa hora? Bom demais, né, Pedro? Bom demais. 6.700 anos até passar o próximo, né? É, mas você viu que as meninas indianas lá que descobriram como que fala? Um O, ah, é, A pedra grande que está vindo em direção à Terra, o mais de 1 é, milhão de anos. Como chama quando é o fala, Léo. meteoro, qual é o O Léo já meteoro? começou um meteoro, boa, que está vindo em direção à Terra. Aí eu ia falar sobre isso, mas 1 milhão de anos, aí Aí Jesus não, já voltou, eu deixa para os acho, né? próximos, Manhã Deixa. MPP, né? Daqui a 7.700 anos, no episódio 1 milhão do Manhã MPP, a gente consegue conversar sobre isso, Lídia. E como eu já falei, né? Vou repetir a história, porque eu, essa semana, vi 3 cometas passando aqui na Marginal Pinheiros, e sentido interior, motorista bem tranquilo, gente fina, me deu um joinha. Então, estão passando três cometas, três ônibus cometas. Quem nunca foi para acampamento num cometão, não sabe o que é vida boa. Então, Vocês Li- entenderam, né, o que o Pedro falou do cometa. É o ônibus cometa que ele está falando. É o Pedro. Gosta de uma brincadeira. Eu gosto também. Obrigada, Pedro. e no Fala. nosso, falando em notícia, né? O que está sendo procurado, o que o pessoal quer saber, entre as tendências do Google de ontem e hoje, tem 2 assuntos que eu acho muito legal a gente falar. Aqui, ó, a NASA já pode patrocinar a gente, que a gente fala de universo, de cometa, não é brincadeira. Por quê? Chuva de meteoros foi das mais procuradas Tá vendo? do Google esses dias, ó. Tivemos 2 chuvas de meteoros e elas estavam visíveis nessa madrugada, né, de terça para quarta. Então todo mundo queria saber sobre essa chuva de meteoros. Ela ficou visível nos lugares que não tem muita poluição, então São Paulo esquece. Aqui na Grande São Paulo, Prédios, né? mais pro interior, do centro-oeste, do sudeste e do norte. Então aconteceu essa chuva de meteoros. Todo mundo queria saber como é que fazia para assistir. E além disso, uma notícia que está todo mundo procurando hoje mesmo é para saber sobre a vacina da Rússia, a vacina contra o Covid-19 da Rússia. O que aconteceu? Eles divulgaram que até o começo de agosto é provável e bem possível de que seja aprovada a vacina contra o Covid feita na Rússia.
Então, tá essa corrida, essa guerra das vacinas aí, para ver quem consegue primeiro. Que bom, né? Para que a gente consiga ter isso o quanto antes, para se livrar logo desse vírus. Então, todo mundo quer saber sobre a vacina da Rússia. Então, é possível que ela seja aprovada no começo de agosto e com parcerias e produção no Brasil e na América Latina, se tudo der certo, que ela fique disponível em outubro e novembro aqui pra gente no Brasil. Então, oremos para que dê tudo certo. E Lídia, o diretor tinha tanta confiança na vacina que ele mesmo já aplicou nele. Eu Então, vi todo isso. mundo que tá trabalhando lá nesse desenvolvimento dessa pesquisa já está tomando a vacina. Os Olha que próprios interessante. cientistas. Tá todo mundo esperando por essa vacina, né? E só corrigindo aqui, é um asteroide, era a palavra certa. Difícil, né? Não é todo dia que a gente É, usa essa palavra asteroide, né? Mas foram as duas indianas que descobriram e vai ser batizado ainda, a NASA está avaliando, mas está 1 milhão de anos, tem tempo ainda para avaliar tudo, né? Agora, olha só, gente, quero chamar a Tainá para ela nos contar sobre o culto de domingo. Até fazendo uma correção que ontem eu falei que em todos os domingos haveríamos a Santa Ceia. Não, corrigindo, serão em todos os cultos do primeiro domingo de cada mês teremos a Santa Ceia ministrada. Então, em todos os cultos do primeiro domingo de cada mês. E a Tainá vai falar mais um pouquinho para a gente sobre a Santa Ceia. Fala aí, Tainá. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Eu já imagino a saudade de todo mundo que está nos assistindo de estar junto com os irmãos celebrando a Santa Ceia. Jesus mesmo instituiu esse sacramento como um meio de graça para a sua igreja. A ceia do Senhor é um momento de autoexame e arrependimento, mas também de profunda gratidão e alegria. A boa notícia é que neste domingo a ceia será servida em todos os nossos cultos, às 8 da manhã, às 11, às 16 e às 19 horas. Aproveite a oportunidade para vir presencialmente, tomando todos os cuidados necessários. Já vou te lembrar que o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento social é obrigatório durante a sua estadia dentro da nossa área. Tainá Félix, para o Manhã IPP. Olha aí que excelente. Obrigada, Tainá. E lembrando que para as pessoas que estão em zona de risco, pessoas com mais de 69 anos e crianças, né, também, para os idosos está sendo ministrada a Santa Ceia na terça-feira à tarde aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, nossos vovós, as pessoas quem não é vovô ainda, mas podem participar da Santa Ceia terça-feira à tarde aqui. E rapidamente quero falar sobre os aniversariantes de hoje. A Ana Luísa do Amaral Bueno, feliz aniversário, um grande abraço, Ana Luísa. O Bruno Carlos Braz de Almeida também, aquele abraço. O Cleiton Luiz Rodrigues Venâncio, a Loide Vieira de Abreu Harvard, Loide querida, feliz aniversário. O Rogério Toledo Mangueira e a Suzana Ramos Coutinho. Um grande abraço para vocês, com muito carinho, do Manhã IPP da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja, né, que homenageia você nesse dia especial, que é o seu aniversário. E você que está do outro lado da tela, que também está de aniversário hoje, receba o nosso abraço carinhoso do Manhã IPP da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com a imensa alegria e satisfação de caminharmos juntos de uma forma virtual, mas unidas em Cristo, no nome de Cristo. A gente fica por aqui. Obrigada, Pedro. E se Deus quiser, amanhã estamos de volta. Então, às 10 horas, fique aqui com a gente. Até às 10 horas da manhã e fique aí com uma série de programação incrível preparada especialmente para você, agora com pregação expositiva. Até amanhã.